Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Celebramos hoje, 24º domingo do tempo comum. E a liturgia, nesse domingo, continua um pouco na mesma direção do domingo anterior. Não sei se vocês ainda trazem na memória, mas no domingo passado, Jesus nos reuniu aqui nesta igreja para nos aconselhar como devemos nos relacionar com os irmãos que muitas vezes estão se desviando do caminho. Semana passada, a liturgia nos convidava a exercer a correção fraterna, a termos esse cuidado dentro da comunidade. Se o irmão pecar, chame ele no lugar reservado e o adverte. Se ele não ouvir, chame 2 ou 3 pessoas da igreja e o adverte. Se ele nem ouvir essas pessoas, chame a igreja. E assim então a igreja saberá como conduzir aquela situação. E se nem mesmo a igreja ele ouvir, deve ser tratado como pagão. Então o conselho, o ensinamento de Jesus era justamente esse exercício da correção fraterna dentro da comunidade dos discípulos. É preciso sempre percebermos para quem Jesus está falando. Tanto no evangelho do domingo passado, quanto no evangelho de hoje, Jesus fala para os seus discípulos. E hoje, a liturgia continua nessa mesma perspectiva. Agora Jesus pede algo a mais. Semana passada, você corrigia o seu irmão que estava no erro. Essa semana, esse domingo, Jesus nos pede a exercitar o perdão. Eu preciso perdoar o outro. Toda vez que ele pecar, toda vez que ele errar, eu, enquanto discípulo de Jesus, preciso estar pronto para dar o perdão. Por isso, quando Pedro pergunta: quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus: não, 70 vezes 7. Jesus começa a delinear o princípio da comunidade dos seus seguidores. Enquanto lá fora existia a lei de Talião, acho que vocês sabem que lei é essa, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus diz: dentro do meu grupo de seguidores é diferente. Lá fora, enquanto se prega e se vive olho por olho, dente por dente, a comunidade dos meus seguidores deve exercitar o perdão. É preciso estar sempre pronto para perdoar a falta do seu irmão. É preciso sempre estar com o coração aberto para acolher o seu irmão e perdoá-lo nas suas limitações. Por isso, então, a liturgia de hoje começa a nos mostrar a importância do perdão na constituição de uma comunidade, mas, sobretudo, na construção do ser cristão no mundo. Perdão faz parte da vida daqueles que decidem seguir Jesus. Por isso, então, toda a liturgia vai nos mostrando como devemos ser nesse mundo. Na leitura do livro do Eclesiástico, primeiro versículo, nós já escutamos que diz: o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Ora, se até os pecadores procuram dominar esses 2 sentimentos, imagine os cristãos. O autor do Eclesiástico quer dizer justamente isso. Em nossos corações não pode existir a raiva e o rancor. E qual é a diferença entre esses dois sentimentos? A raiva é espontânea, né? É de momento, é aquelas pessoas explosivas, e quando a raiva vem, acaba destruindo um monte de coisa. E o rancor é diferente. O rancor é um sentimento que fica enraizado no coração
e que vai matando a pessoa diariamente. Uma pessoa que vai perdendo a sua felicidade, uma pessoa que vai perdendo a sua intimidade com o Senhor, porque o seu coração fica ali o tempo todo conservando essa ferida que vai lhe machucando diariamente. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, o ensinamento, o aconselhamento para nós que somos cristãos é que esses dois sentimentos não estejam presentes em nossa vida. Não deve estar presente no coração do cristão a raiva e nem o rancor, porque são sentimentos detestáveis, e aquilo que é detestável é aquilo que não presta, é aquilo que não faz bem. Logo, rancor e raiva não faz bem na vida de ninguém. Por isso, então, para que nós possamos vencer a raiva, vencer o rancor, é preciso, então, exercitar o perdão. É preciso colocar em prática o perdão. Por isso, ainda no livro do Eclesiástico nos diz: se alguém guarda raiva contra o irmão, como poderá pedir a Deus a cura? A cura, ela acontece no momento que você perdoa. Às vezes, as enfermidades que você traz consigo não é falta do perdão de Deus, mas é falta do seu perdão para com o seu irmão. Por isso o texto deixa bem claro: se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Ele não será curado enquanto não perdoar, enquanto não aliviar o seu coração desse peso, dessa dor, dessa coisa horrível que lhe domina. No momento que você decide perdoar o seu irmão, a cura acontece na sua vida. Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Como temos coragem de ir ao Senhor e pedir perdão a Ele dos nossos pecados, se nós não somos capazes de ter compaixão para com nossos irmãos? Quantas vezes nós vamos ao confessionário e ali, arrependidos, nós pedimos perdão de todos os nossos pecados, e Deus, na pessoa do sacerdote, Cristo na pessoa do sacerdote, está ali pronto para perdoar os nossos pecados. Agora, caríssimos irmãos e irmãs, antes de ir ao confessionário, eu preciso primeiro fazer um exame de consciência e me perguntar se eu sou capaz de perdoar aqueles que me ofenderam. Porque como que eu vou ter coragem de pedir a Deus o perdão se eu não sou capaz de ser misericordioso com os meus semelhantes? Então o texto vai nos mostrando que é necessário esse esvaziamento de nós mesmos para que possamos alcançar de Deus tantas bênçãos, tantas graças que Ele tem para derramar sobre nós. Por isso, então, esse é o caminho que nós devemos fazer. Para receber as curas, é preciso limpar o coração do rancor, da raiva, dos sentimentos. Para receber o perdão, eu preciso me relacionar bem com meu irmão. Eu preciso me relacionar bem com meu irmão, ser misericordioso, ter caridade. E por fim, ainda nos adverte o autor do Eclesiástico: lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevere nos mandamentos. De fato, caríssimos irmãos e irmãs, a vida está passando muito rápida. Para que guardar ódio no coração? Para que guardar esses sentimentos horríveis que nos tornam pessoas horríveis e nos tornam pessoas distantes de uns dos outros? Por isso o conselho é: lembre-se que a sua vida está chegando ao fim. Lembre-se que o dia de hoje não voltará mais. Então, para que você passar um dia inteirinho cultivando a raiva no coração, cultivando o ódio no coração? Ou, mais embaixo, o texto vai nos advertir acerca de outra realidade. Então, é lembrando, pensando que se abrevia o nosso fim,
que nós precisamos viver melhor nesse mundo, exercitar o perdão, a caridade e ser pessoas boas. Como é horrível a pessoa passar por esse mundo e ser lembrada pelos males que ela cometeu. E a gente sabe que muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas são lembradas não pelo bem, mas pelo mal que ela cometeu nesse mundo. Que isso não aconteça conosco, que isso esteja longe de nós, mas que sejamos lembrados pelo bem que nós possamos exercitar todos os dias. Por isso, então, um coração que não tem ódio é um coração muito mais propício a fazer o bem, a exercer aquilo que Deus nos chama enquanto imagem e semelhança dele. Por isso devemos não só, caríssimos irmãos e irmãs, pensar que um dia nós iremos deixar esse mundo e deixar de odiar, mas devemos também perseverar nos mandamentos, persevere nos mandamentos, porque os mandamentos de Deus vão nos alinhando e nos colocando num caminho certo. Pense nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Às vezes, nós esquecemos dos mandamentos, nós esquecemos dos ensinamentos de Deus e permitimos que o rancor, que o ódio nos domine. E por que nós somos dominados por esses sentimentos? Porque nós nos distanciamos de Deus. Esquecemos do que Deus nos orienta, esquecemos do que Deus nos pede para viver. E por isso então, quanto mais nós nos distanciamos de Deus, somos mais movidos pelos nossos sentimentos e impulsos carnais. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, ainda nos diz a palavra de Deus: pense na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Quantas pessoas desperdiçam o seu tempo em estar em comunhão com Deus, em estar cuidando das coisas de Deus e ficam sempre pensando e falando da vida alheia. Quantas pessoas, caríssimos irmãos e irmãs, dentro da nossa igreja isso não acontece, né? Graças a Deus. Mas quantas pessoas se distanciam do verdadeiro sentido de ser para viver igualzinho aquela escultura que a gente sempre encontra em cidades que trabalham com artesanato. Não sei se vocês já viram, mas tem uma que fica meio assim, ó, na janela. Já viram? O tempo todo olhando para a vida dos outros, olhando para a vida alheia. A sua vida está passando, sua vida está indo embora, e as pessoas estão sempre olhando para o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. O conselho é: pense na aliança do Altíssimo e não leve em conta a falta alheia. Deixa que cada um encontre o seu caminho, que cada um busque o caminho de conversão, mas eu me reservo o direito de só estar voltado com meus pensamentos e meu coração para aquele que nós cantamos hoje de maneira tão belíssima. O que é que nós cantamos no Salmo? O Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo, o Senhor é carinhoso. É para Ele que eu devo olhar, é com Ele que eu quero estar, é a comunhão perfeita que eu devo manter, é justamente com aquele que é bondoso, que é carinhoso, que é compassivo, é aquele que me ama verdadeiramente. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós não podemos viver nesse mundo movidos justamente pelas realidades alheias. Cada um responderá perante Deus pelos seus atos, cada um responderá perante Deus sobre as suas atitudes. Então o erro do outro não pode me tornar também uma pessoa errada. E quantas pessoas estão perdendo o caminho do céu porque se envolvem e se preocupam demais com a vida alheia. O convite hoje da liturgia é que voltemos o nosso olhar para Jesus e que de Jesus possamos aprender que para alcançarmos as curas, para alcançarmos o perdão, para alcançarmos a dignidade de filho de Deus,
nós precisamos, assim como Ele, amar e perdoar sempre quando for necessário. Por isso o Evangelho revela-nos nessa pequena parábola como o Pai é misericordioso. Esse patrão que começou a cobrar dos seus trabalhadores as suas dívidas, foi capaz de perdoar alguém que devia uma grande quantidade, um valor exorbitante, e ele perdoou todo aquele valor. Esse patrão, caríssimos irmãos e irmãs, é o nosso bom Deus, que não procura saber quanto é a sua dívida, mas o quanto você se humilha e pede perdão a Ele, e Ele vai perdoar. Por outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, quantas vezes nós somos equiparados a esse homem que pediu misericórdia, que pediu perdão até mesmo de joelho, mas quando saiu dali, encontrou o seu irmão que lhe devia quase nada e foi agressivo e o colocou na prisão para que pagasse até o último centavo. Às vezes nós nos comportamos assim, nós queremos para nós misericórdia, mas para o outro nós queremos justiça. Quantas vezes nós exercitamos dessa maneira? Mas Jesus nos mostra e nos ensina que se nós desejamos e merecemos e queremos misericórdia, nós também, na perspectiva dos filhos de Deus, na perspectiva dos cristãos, precisamos também oferecer misericórdia para o outro. Por isso, toda vez que busquemos a misericórdia de Deus, sejamos misericordiosos para com nossos irmãos. Não importa quem ele é ou o que ele fez, mas eu, enquanto cristão, preciso me manter como cristão. Eu preciso exercer, amados irmãos e irmãs, esses ensinamentos que Jesus hoje traz para nós, que nós não podemos sair daqui, ouvir a palavra de Deus e continuar do mesmo jeito, ou nos tornar pessoas piores. Não é possível. Eu preciso vir para a igreja, ouvir a exortação da palavra de Deus e sair daqui pensando: o que é que eu preciso me melhorar? Quais são as pessoas que eu preciso melhorar o meu relacionamento? De que maneira eu vou melhorar a minha convivência com tal pessoa? Porque nós somos todos irmãos. O Papa Francisco escreveu um documento riquíssimo falando sobre a amizade social. Fratelli Tutti fala sobre justamente isso, a amizade social. Todos nós somos irmãos e precisamos viver como tal, irmãos e filhos de Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus não só adverte ao perdão constantemente, mas Ele nos adverte a perdoar de coração. É diferente quando você dá o perdão de coração. O perdão de coração é o esvaziar-se de si mesmo e oferecer para o outro a oportunidade de refletir sobre os seus atos. Às vezes a pessoa que cometeu um ato desses, quando você dar o perdão, a pessoa se regenera. Então o perdão não só faz bem a quem perdoa, mas a quem recebe. Por isso Jesus nos ensina a exercer durante toda a nossa vida essa virtude que nos leva cada vez mais para perto de Deus. Pois São Paulo resume a liturgia de hoje dizendo algo que às vezes nos foge da nossa mente, do nosso coração. Ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Assim nós devemos viver. Com essa consciência, nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos a Deus. E se pertencemos a Deus, devemos viver como tal, como filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Peçamos a Nossa Senhora que continue a interceder por nós, para que ao escutar os ensinamentos do seu Filho Jesus, se torne uma realidade constante em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus.